Boa noite, meus irmãos. Para quem eu não vi de manhã, é um prazer conhecê-los, é um prazer estar aqui com vocês. Para a nossa reflexão de hoje, vamos abrir na primeira carta de Pedro. Hoje de manhã a gente teve um tempo bem proveitoso. A gente conversou um pouco sobre a obra de Cristo na vida de Pedro, né? Pedro o pescador, Pedro o discípulo, Pedro o apóstolo. E nessa carta nós podemos ver um pouco do fruto da obra de Cristo na vida de Pedro para a igreja, Pedro como um líder, Pedro como um pastor de um rebanho, atendendo o chamado de Cristo. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então nós vamos ler um pouco sobre como Pedro cumpriu esse chamado de Cristo. Primeira carta de Pedro, do capítulo 1, versículos dos 13 ao 16. Do 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida. A tua palavra foi lida e que ela possa falar ao nosso coração, Deus. Que o teu Espírito possa realmente nos iluminar e nos fazer entender um pouco mais sobre o Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, imagine uma seguinte situação. Imagine que você, mulher, você esposa, um belo dia, você está em casa, seu marido chega e fala: benzinho, tem uma boa e uma notícia ruim para você. Aí você fala: não, compra a boa. A boa é que eu comprei uma van. Uma van e a gente vai viajar o país inteiro com ela. Olha só que coisa boa, que coisa legal. E qual que é a notícia ruim? A ruim é que eu vendi a geladeira, eu vendi o fogão, eu vendi a nossa cama, eu vendi até a nossa casa para a gente fazer isso. Qual que seria a reação? É uma atitude meio inusitada, mas foi isso que o casal Lucas e Amanda do canal do YouTube Vai pelo Brasil, algo nesse sentido, eles fizeram uma van adaptada para eles viajarem pelo Brasil e eles vivem um estilo de vida nômade, eles ganham dinheiro na internet e eles fazem vídeos mostrando como é que é esse tipo de vida, que é um pouco inusitado para os nossos padrões, que, afinal de contas, os nossos pais todos moraram em quatro paredes. Nossos pais, nossos avós, nós estamos acostumados a esse meio urbano, onde nós precisamos, a gente é apegado às construções, à estabilidade. Mas esse casal decidiu seguir por um estilo de vida um pouco diferente do nosso, e eles mostram isso no canal de uma forma nada romantizada, porque, como todo estilo de vida, tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela não nos diz se nós devemos viver um estilo de vida estático ou se nós devemos pegar uma van e sair pelo Brasil afora, mas ela nos diz sobre o estilo de vida que o cristão deve ter. Afinal de contas, o mundo ele nos oferece uma gama de estilo de vida. Você pode ser um vegano, você pode adotar diversos tipos de filosofia que tem a ver com alimentação, com exercício físico, mas qual é o estilo de vida que os cristãos devem ter?
Nessa primeira carta, a carta de Pedro ele está orientando os cristãos que foram dispersos por causa da perseguição religiosa em Roma. A gente vê logo no primeiro capítulo que Pedro anunciando a sua autoria. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, ele está falando aos cristãos, aos forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia e da Capadócia. Se a gente olhar o mapa das viagens de Paulo ele passou pela Galácia, mas essas cidades do Ponto, da Capadócia, da Ásia, elas são ao norte, onde hoje é a Turquia. Ou seja, Pedro está falando para os cristãos que eles não receberam diretamente de Paulo o Evangelho e eles precisavam de uma orientação. Essa carta, diferente das de Paulo, é uma carta que é uma carta geral, falando com as pessoas dessa igreja, dessa região. E Pedro ele faz uma mistura de doutrina e prática. Ao mesmo tempo que Pedro está falando sobre pontos essenciais da doutrina, ele está exortando os irmãos à prática correta. Paulo é um pouco mais organizado, ele faz um pouco mais separadinho. Pedro, até combinando com o seu jeito bem intenso, ele faz as duas coisas quase que concomitantemente. E a partir do versículo 3, nós vemos que Pedro ele chama esses cristãos que estão dispersos, que tiveram que abandonar suas casas, a sua identidade. Começa a falar sobre quem eles são. E ele começa assim falando: olha, bendito o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Começa a falar sobre o Evangelho, a obra de Cristo na vida dele, que vocês receberam, uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, imacessível, que não murcha, não é igual aquela planta que às vezes você esquece de regar, no outro dia ela já morreu. Não, o que vocês receberam é uma coisa que vocês não podem perder, uma coisa que não perece nunca, jamais. Uma herança incorruptível, que vocês sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Nisso vocês exultai. Pedro ele dá aqui um motivo para que esses cristãos eles vivam uma vida feliz, para que eles se alegrem. Nisso vocês exultai, na salvação que vocês receberam. Porque, embora vocês estejam vivendo no presente, por breve tempo, por provações que têm contristado, vocês que têm deixado vocês tristes, a gente sabe, meus irmãos, que esse mundo ele é passageiro e que todo problema que a gente tem é sempre por enquanto. E Pedro isso que ele está trazendo para esses cristãos, que eles não estavam vivendo num hotel 5 estrelas, estavam passando por momentos difíceis. E para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que ouro perecível, apurado por fogo, Pedro ele usa essa metáfora do ourives que purifica o ouro através do calor, para falar: as provações que vocês estão vivendo, elas vão purificar a fé de vocês. E a fé de vocês que vocês receberam, ela precisa redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. E vocês, eu, o apóstolo Pedro, eu vi tudo, eu estive com Jesus, eu peguei, eu cheirei, mas vocês não viram, e vocês ainda assim creem, e bem-aventurados os que não viram e creram, né? Vocês com alegria indizível, cheia de glória, vocês receberam essa salvação, vocês creem sem ter visto. E que essa salvação ele continua a partir do versículo 10, essa salvação, os profetas eles queriam saber como essas coisas iriam acontecer. Os anjos, que eles sabiam que algo ia acontecer, algo de muito diferente, algo de muito espetacular, mas mesmo eles que têm contato direto com o Pai, estavam aqui, como quem come pipoca esperando um grande espetáculo acontecer. A
a revelação do Filho do Homem, como essas coisas iriam acontecer. E tudo isso foi revelado para nós. Isso mesmo. A revelação que chegou para esses irmãos na Ásia, na Capadócia, na Galácia, é a revelação que chega para nós hoje, aqui. Aquilo que os anjos anelavam, aquilo que eles perscrutavam, palavra difícil, é aquilo que foi revelado para nós hoje. E é aí que o nosso texto começa. Por isso, por causa do Evangelho que foi revelado, por causa dessa identidade que vocês têm agora como filhos de Deus, agora isso exige de nós uma resposta. E sendo assim, para nossa reflexão hoje, a gente vai tratar das duas características do estilo de vida que os salvos em Jesus Cristo precisam ter. Só duas, por enquanto. Só duas características que o estilo de vida que os salvos em Jesus Cristo precisam ter. E a primeira delas, a primeira característica deste estilo de vida, é que é um estilo de vida guiado por uma nova mentalidade. Vamos acompanhar o texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Um belo dia estava eu, no YouTube, assim, quando você abre, tem aquela aba assim, que tem uma série de opções, e apareceu para mim um vídeo que me chamou a atenção, chamado Top 10 Gearing Up Moments do cinema. O que é isso? Eu nunca tinha ouvido essa expressão, Gearing Up. Aí eu cliquei no vídeo e eu descobri que eram 10 momentos que os personagens no filme, ao estarem se preparando para uma batalha, ou estarem indo sair para uma aventura, algo nesse sentido, eles se preparavam, eles se vestiam. Aí no vídeo aparece o Homem de Ferro com aquelas armaduras tecnológicas, o Rambo colocando faca na cintura, e a bandana, o Schwarzenegger, granadas e tal. É mais ou menos isso que Pedro está pedindo para a gente fazer aqui. Mas com nada cortante, com nada explosivo, com nada de fogo, mas sim com o Evangelho, cingindo o vosso entendimento. Cingir, num sentido, as pessoas, viagens longas, elas colocavam capas para se proteger do sol, ou mesmo no sentido do cinto, que era um lugar onde as pessoas colocavam um cantil, colocavam uma espada, um saco de moedas de dinheiro. Então assim, o que Pedro está pedindo para os cristãos é que eles se cinjam a mentalidade, cingindo o vosso entendimento disso que a gente acabou de falar, de todo o Evangelho, de toda essa fé, de todo esse presente que recebemos de Cristo. E nós precisamos sempre ter o Evangelho afiado, pronto para sacar nos momentos de necessidade. Porque, irmãos, nosso coração ele é muito enganoso, a gente se esquece de Jesus muito fácil. Por muitas vezes a gente escuta uma pregação domingo aqui e a gente, nossa, Deus falou comigo, e isso dura até o primeiro bloco do Fantástico, quando a gente chega. Segunda-feira, terça, a gente por vezes se esquece desse Evangelho, esse livro tão precioso que para nós foi revelado. Muitas vezes ele fica pegando poeira na nossa casa. Que coisa! É o que Pedro está falando para não fazer aqui. Cingindo o vosso entendimento, a nossa mente, o Evangelho precisa estar sempre na ponta da nossa língua, para que a gente consiga responder às necessidades, às coisas que afligem o nosso coração nesse mundo. E ele continua: enquanto vocês estão fazendo isso, enquanto vocês estão deixando o Evangelho afiadinho, sede sóbrios. Quando a gente pensa em sobriedade, vamos pensar no contrário. O que é o contrário de estar sóbrio? Estar embriagado, né? E embriaguez nada mais é que o seu organismo intoxicado com aquela substância, e o jeito de lidar com aquilo, ele diminui
algumas funções do sistema nervoso e você começa às vezes a falar um pouco embolado, você começa a trocar as pernas. É o contrário do que Pedro está falando para fazer. Mantenha-se sóbrio, sede sóbrios. E ao contrário do que muita gente pensa, a gente não se embriaga só com álcool, não. Hoje a gente vive numa sociedade que se embriaga muito facilmente com entretenimento. Quantidade de séries, de Netflix, uma gama imensa de oportunidades, de opções para entretenimento, quantidade de jogos, quantidade de N coisas que acabam tirando a nossa sobriedade. E talvez você não tenha problema com nada disso, mas as pessoas, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de coisas para deixar a gente embriagado. Talvez você não ligue para jogos, talvez você não ligue para bebidas, mas talvez você seja embriagado com o cuidado que você tem com os seus filhos. Talvez você esteja embriagado com seus estudos. Nossa, a minha universidade, a minha vida acadêmica. Talvez você esteja embriagado com o seu trabalho, com o cuidado da sua casa. São N coisas que são coisas muito boas, coisas lícitas, coisas que Deus criou para o nosso bem e que muitas vezes a gente tira Deus do lugar dele e coloca essas coisas. E essas coisas boas que foram feitas para nós, para que nós pudéssemos glorificar a Deus, porque foi Deus que criou todas essas coisas, elas acabam se tornando um ídolo do nosso coração. Então, assim, o que Pedro está pedindo para a gente fazer o oposto. Sede sóbrios. Sede sóbrios. Tenha discernimento. Enxergue as coisas do jeito que elas são. Não caminhe com as pernas trocando. Fale direito. Equilíbrio. Equilíbrio. Pedro nos chama ao equilíbrio. Quando Deus está no centro da nossa vida, tudo fica muito mais fácil. As outras coisas vão para o lugar delas. É como o Sol no centro do sistema solar. Quando o Sol está no lugar dele, todos os planetas giram perfeitamente. O próximo comando de Pedro nesse versículo é: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperar na graça, depositar a nossa esperança. Se a gente vê o versículo 3, a gente fala de uma esperança viva, é um substantivo. E se a gente for lá para o versículo 21, que fala com relação que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. São dois substantivos, né? São coisas concretas, né? E essa fé, essa esperança viva, é um negócio que é tão concreto assim, que parece que dá para pegar essa esperança, porque é uma esperança que tem muito a ver com certeza. Mas quando Pedro ele fala que esperai inteiramente, ele pegou essa esperança, que é um substantivo, transformou ela no verbo. Ação, prática. Esperai inteiramente na graça de Deus. Deposite essa esperança. Tenha apetite pelas coisas do céu. Um atleta ele se esforça tanto. Nós estamos em época de Olimpíadas. Ele se esforça tanto na esperança de receber uma medalha, que é um prêmio que muitas vezes o cara ganhou medalha de ouro nas últimas Olimpíadas e a gente nem lembra o nome dele, a gente nem sabe que ele existe. Um dia eu estava vendo uma reportagem sobre o Cristiano Ronaldo, aquele jogador português, e não quero tecer nenhum comentário sobre se ele é bom ou se ele é ruim, se o Messi é melhor do que ele, mas uma coisa que é unânime sobre as pessoas que falam dele é que ele é um cara extremamente dedicado. Um dos jogadores que foi companheiro dele no Real Madrid, um dia deu uma entrevista falando: eu cheguei um dia uma hora mais cedo para eu treinar umas faltas e o Cristiano já estava lá há 1h30 e eu cheguei 1 hora mais cedo. Então, assim, aí você pensa, o cara o que ele está querendo? Ele está querendo uma cura para o câncer?
ele está querendo uma forma de fazer um desenvolvimento sustentável. Não, ele está se esforçando para chutar uma bola numa trave. Eu gosto de futebol, não me entendam mal, mas é um esforço tão grande por algo que vai passar tão rápido. E pelas coisas que são eternas, a gente acaba negligenciando com tanta facilidade as coisas que vão durar para sempre. Eu não me lembro se é o C.S. Lewis que fala que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E muitas vezes a gente se prende como pessoas que fazem castelos em cima de uma ponte. Já viu? Grandes construções em cima de uma ponte ou de um viaduto? Não, porque é um lugar de passagem. Você está lá só passando, você não vai ficar ali. E a gente se pega construindo, colocando o nosso coração, colocando a nossa esperança em coisas desse mundo. A gente não tem apetite pelas coisas do céu, quando o prêmio de Jesus é aquele prêmio que dura para sempre. E a gente vai, então essa é uma das características desse estilo de vida, que é um estilo de vida guiado por uma nova mentalidade. Reparem o quanto isso contrasta com a forma que as pessoas vivem por aí, essa forma hedonista, essa forma de viva enquanto der, aproveite o dia, carpe diem, esse hedonismo, esse imediatismo, viva o aqui e agora, aproveite, não importa se você está pisando em cima de outras pessoas, o que importa é o seu prazer, o que importa é a sua diversão. Isso cria um contraste muito grande com essa mentalidade do mundo. Então, a primeira característica do estilo de vida dos salvos em Jesus Cristo é que ela é guiada por uma nova mentalidade. A segunda característica, meus irmãos, vamos ler novamente os versículos 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo procedimento. A segunda característica desse estilo de vida é que ele é vivido por filhos obedientes. Os filhos da obediência. Filhos da obediência. Obediência de quem, hein? De quem que esses cristãos, essa obediência é de quem? É deles? É de Pedro? Eles são filhos da obediência de Cristo, resultados da obediência perfeita de Jesus, do seu cumprimento cabal da lei, a lei que era contra nós, a lei que nos acusava perante Deus. Jesus cumpriu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. E isso muda não só a gente por fora, não só a gente fazer X ou Y, mas isso muda quem nós somos. Igual a gente tem o RG, a gente tem o nosso CPF, e aquilo ali está falando aqui, ó, esse é você. Agora, Cristo, como filhos da obediência, Cristo ele muda o nosso RG, ele muda a nossa identidade, porque nós nos tornamos herdeiros. Quem é filho? Herdeiro. Herdeiro, assim, se eu fosse herdeiro de uma grande herança, o que teria eu feito para receber aquilo, para merecer? Nada, só nasci. E da mesma forma, Deus nos escolheu, nós somos herdeiros dele e nós só nascemos pela vontade dele. Glória a Deus por isso. Somos herdeiros. E o que esses herdeiros, o que esses filhos da obediência fazem? Vamos falar, o Pedro ele começa falando aqui primeiro sobre o que eles não fazem. Eles não se amoldam às paixões quando não conheciam o Evangelho. Já repararam que às vezes a gente estava falando sobre ser sóbrio? Tem algumas pessoas que
que elas bebiam muito antes de se converterem. E quando Jesus encontrou essas pessoas, elas largaram aquilo. Mas às vezes passar na porta do bar, às vezes aquele cheirinho, assim, voltam as memórias e vem uma tentação no coração. Nossa, não, só uma. A gente começa a querer negociar os limites. Eu sei, eu estou trazendo isso para a bebida, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E a gente às vezes tende a querer negociar limites. Então o Pedro está falando, não, negociar nada, acabou. Não se amoldem às paixões que vocês tinham nos tempos de ignorância, nos tempos que vocês sequer conheciam o Evangelho, sequer sabiam quem era Jesus Cristo. Não, vocês são diferentes. Vocês não... Esse tipo de atitude não tem mais a ver com quem vocês são. Se você é um atleticano e de repente o Cruzeiro faz o gol e você isso não tem a ver com quem você é, vamos colocar assim. E Pedro está apelando para a identidade desses cristãos, da mesma forma como ele apela para nós, porque nós também somos esses filhos da obediência e nós precisamos agir conforme aquilo que nós somos feitos. Eu assisti um vídeo lá, vocês já estão pegando aqui, né? Qual que as embriaguez, né? Que chegou no WhatsApp um vídeo de uma calopsita que foi criada com um bando de cachorros numa casa. E essa calopsita, assim, é um passarinho, você pensa, o passarinho vai voar, ele vai cantar. Não, ela começou a andar no chão, os cachorros, eles iam para o portão latir para os vizinhos, ela ia junto, assim, e assim ela começou a se comportar como se ela fosse um cachorro, assim, coisa mais bonitinha, coisa mais fofinha. Mas isso é fofinho assim só nos vídeos, porque quando a gente começa a se comportar de uma forma que não tem a ver com a identidade que nós temos em Cristo, não é bonito não. E Pedro ele continua que não se amoldeia das paixões que tinha anteriormente, que pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo procedimento. Santo em todo procedimento. O chamado de Pedro é para a gente realmente abandonar o estilo de vida desse mundo, a gente já entendeu, e para a gente caminhar numa direção que é uma direção que é da santidade. Caminhar em santidade, sede santo, vós também. E Pedro ele ainda justifica. Por quê? Não precisava, mas eu vou te dar um motivo para isso. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Sabemos que santidade, ser santo é ser separado. Mas a teologia nos ajuda nisso e coloca que Deus ele é santo em dois sentidos. Primeiro, que Deus não existe nada que seja um par com ele na natureza. Ele é totalmente separado, totalmente outro. Não tem nada que tenha um parâmetro para a gente analisar e comparar a Deus. A gente vê esse pessoal querendo fazer metáforas com a Trindade, né? A gente vê cada coisa. E assim, não, gente, vamos parar de tentar explicar a Deus de uma forma assim natural. O outro sentido que Deus é santo é que Deus é totalmente separado do pecado. Pecado para Deus é um negócio que dá raiva, que dá nojo, que dá... Não tem como aproximar Deus do pecado. É um abismo que como nunca antes a gente vai ver. Mas isso cria um problema para nós. Porque apesar de nós termos sido feitos filhos da obediência, existem coisas a serem tratadas ainda no nosso coração. Então, como que a gente faz se Deus ele é tão distinto assim, como se Deus ele trata o pecado dessa forma tão
tão radical, como é que a gente vai se aproximar de Deus? Vamos olhar um pouco para o homem mais santo do mundo e como ele lidou com isso. No livro do profeta Zacarias, acho que não precisa da gente abrir porque o nosso tempo está um pouco avançado. No capítulo 3, ele fala sobre o sumo sacerdote Josué, o homem mais santo do mundo. Ora, nós sabemos que Israel era uma nação separada de Deus, ou seja, uma nação santa para o serviço de Deus, para ela ser o exemplo, para ela ser a nação que ia mostrar para todas as outras quem era o Deus Criador. E dentro dessa nação, ela dividida em tribos, tinha a tribo de Levi, que era a tribo separada por serviço religioso, a tribo mais santa de todas as tribos. E dentro dessa tribo, eles tinham uma linhagem, uma descendência, que era a descendência de Arão, que era a descendência do sumo sacerdote. E lá estavam o sumo sacerdote Josué, o homem mais santo do mundo. E o sumo sacerdote chega diante de Deus e as suas vestes sacerdotais estavam sujas pelo pecado. Mas até que vem o anjo do Senhor e entrega para esse sumo sacerdote vestes nobres, vestes limpas. Irmãos, nós podemos nos aproximar de Deus, porque nós, como filhos da obediência, também recebemos essas vestes. A gente pode chegar diante de Deus sem medo de ser fulminado, sem medo de encostar na arca e cair para trás. Não, porque o nosso sumo sacerdote não é Josué. Desculpa, Josué, mas o nosso sacerdote é muito melhor, que nos representa diante de Deus, que faz o serviço de mediador entre nós e Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E através dele, nós recebemos essas vestes, nós podemos nos aproximar de Deus. E santidade é fruto da nossa caminhada junto com Deus. A gente conversou sobre Pedro hoje de manhã e a gente viu que à medida que Pedro ia caminhando com Jesus, que Jesus ia mostrando as coisas para Pedro, Jesus ia trabalhando o seu coração. E o mesmo Pedro que está falando aqui com a gente aqui, é o Pedro que teve diversas dificuldades, mas só que pela caminhada com Jesus, Pedro pôde ter em seu coração várias barreiras, várias idolatrias no seu coração, várias coisas que ele tinha sobre ele mesmo, sobre Deus, vários conceitos que estavam errados, tudo consertado, por causa da caminhada de Pedro com Jesus. E é a mesma coisa conosco. Nós podemos viver uma vida santa e cada vez mais santa, podemos ser cada vez mais parecidos com Jesus, com a caminhada, a nossa caminhada compromissada com Deus. Então, meus irmãos, as duas características do estilo de vida dos salvos em Jesus são essas. Primeiro, que eles são guiados por uma nova mentalidade. Segundo, que esse estilo de vida é vivido por filhos obedientes. Então, será que nós temos tido esse evangelho afiado na nossa mente? Será que quando vem as tentações a gente consegue responder com a palavra do Senhor, do mesmo jeito que Jesus fez no deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. Será que isso é suficiente para o nosso coração? Você tem levado uma vida sóbria, uma vida equilibrada diante de Deus, diante dos homens? Você tem colocado Deus no centro da sua vida, para que os relacionamentos, para que o dinheiro, para que o status social, tudo aquilo que pode tomar o lugar de Deus no nosso coração, será que você tem colocado Deus no centro, para que essas coisas vão para o lugar delas e façam o seu papel na nossa vida? Você tem agido conforme a sua nova identidade em Jesus Cristo, em todas as áreas da sua vida? Como que tem sido a sua caminhada com Deus? Você tem caminhado com Jesus de perto? Você tem
tirado o seu tempo para conversar com Ele todos os dias, não de uma forma religiosa, metódica e que eu só faço porque eu estou acostumado, mas porque eu quero realmente desfrutar e aprender mais de Deus. Deus, Ele pode corrigir as nossas falhas, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Ele, assim como Ele fez com Pedro, que a gente possa ter esse desejo sempre de crescer em santidade. Sempre podemos avançar em Cristo, nós sempre podemos avançar. E avançar é caminhar mais perto de Jesus. Caminhar segundo esse nosso Deus, que dentre tantas coisas que a Bíblia nos diz que Ele o que ela mais dá ênfase é que Ele é santo, santo, santo. Que o seu povo, o povo de Deus reunido aqui nessa igreja hoje, que a gente possa sempre caminhar mais em direção dessa santidade. Que o povo do Deus que é santo possa ser também um povo santificado. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, o Senhor consegue enxergar o nosso coração, nós não conseguimos esconder nada do Senhor. O Senhor enxerga todas as áreas da nossa vida está toda na sua mão. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos conserte. Na tua palavra diz que o Senhor vem e faz todas as coisas novas, Deus, que o Senhor possa renovar a cada dia o nosso coração. A gente se acostuma tanto com essa rotina de igreja, templo, Bíblia, live, reunião, mas Deus, que o Senhor possa realmente avivar o nosso coração para a gente enxergar o Senhor em todos esses momentos, não apenas nesses que a gente chama de culto, não apenas nesses que a gente escuta uma música, gosta, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que a gente possa enxergar o Senhor em todas as coisas, para que a gente possa caminhar junto com o Senhor o nosso dia todo, quando a gente estiver estudando no nosso trabalho, quando estivermos cozinhando, quando estivermos dormindo. Deus, aviva o nosso pensamento, cinge, Deus, a nossa mente com o Teu Evangelho. Precisamos do Teu Espírito. Não nos deixe dormir, não nos deixe ficar embriagados com esse mundo, Deus. Tem misericórdia. Nós clamamos, Senhor, porque não temos ninguém mais que a gente possa clamar. Ninguém tem o poder de corrigir a nossa vida, ninguém tem o poder de nos trazer para perto do Senhor, que é a fonte de água viva, Deus. Só nos lava, Jesus. Precisamos ser curados, precisamos ser lavados. Ó Jesus, nos faz andar em santidade, nos faz andar como filhos da obediência. Nós precisamos, queremos, ansiamos, nós te pedimos no Teu santo nome. Amém. Amém.